Boa noite. Aqui quem fala com vocês é a Ana. Vou me apresentar aqui para vocês, que talvez não nem todo mundo conheça, né, o meu trabalho. Eu trabalho aqui na Realize, sou doula, sou assessora em amamentação e sou assessora pós-parto também, né? Eu desenvolvo um trabalho com mães, principalmente aqui dentro. Então, todas as quartas-feiras nós temos um grupo presencial às 15 horas da tarde, que acontecem aqui na Realize. Uma semana sim, outra não. Nós fazemos aqui dentro e outra semana a gente faz lá na rua, né? Nós fazemos na praça, fazemos no Sesc, fazemos encontros presenciais, para que todas as mães possam participar. Mães de bebês recém-nascidos são bem-vindos, mães de bebês maiores são bem-vindas, tá? E aí a gente discute sobre vários assuntos, né? Temos alguns temas também. Geralmente quando esses encontros acontecem aqui na Realize, nós desenvolvemos algum tema específico voltado à maternidade, né? E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre amamentação para vocês. Eu vou começar a falar um pouquinho, né, desenrolar algum assunto. O tema é pergunte o que quiser, então todas as perguntas são bem-vindas, né? Desde a gestante que está se preparando para amamentar, que é muito importante esse preparo, é muito importante buscar muita informação, é muito importante entender como funciona a fisiologia da amamentação, né? Então, realmente, quanto mais informação você tiver, melhor. Aqui na Realize, nós fazemos alguns encontros, né, voltados à amamentação, que são pagos também, voltados para casais grávidos, né? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, pode comentar aqui que a gente responde para vocês quando vai ser nossa próxima oficina. E durante a semana, como falei, temos esses encontros que são gratuitos, que também rola muito papo sobre amamentação, né? Vamos falar também um pouquinho sobre quando chega o bebê em casa e conforme for desenrolando o assunto, vocês forem chegando, a gente está disponível para responder qualquer pergunta, tá certo? Vou falar um pouquinho sobre a gestação. Como eu estava falando, é muito importante a preparação de todos as grávidas, de todos os casais grávidos para a amamentação. Muito se prepara para o parto, mas quase nada para o pós-parto, quase nada para a chegada desse bebê que é tão difícil, tão trabalhoso, tanta novidade. A gente quer se dar o melhor de todos nós, tanto o pai quanto a mãe, né? Para que a gente possa receber melhor essa criança, né? Gostaria que quem estiver assistindo mandasse um joinha se tá bom o áudio, se estão me ouvindo direito, para que a gente possa continuar a conversa, tá? E fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Então, eu gostaria de me dirigir às gestantes, primeiramente, né, dessa preparação. O que é importante saber na gestação? Primeira coisa que me perguntam é se deve preparar o seio para amamentação durante a gestação. E eu digo que não, né? Assim como a mulher está pronta para parir, para ter um bebê de parto normal, para gestar o bebê, ela também está pronta para amamentar. Durante a gestação, por conta da gestação em si, a areola do mamilo da mulher, ele escurece, né? Ele produz muito mais melanina. Nós temos uns pontinhos esbranquiçados na areola que ele aqui, ó, vou mostrar para vocês. Em volta da areola sempre vai ter uns pontinhos brancos que vai ficar mais evidente durante a gestação. Esses pontinhos eles chamam tubérculos de Montgomery. E são glândulas sebáceas, né, que elas exalam oleosidade, né, para preparar a areola da mãe para receber esse bebê, para amamentar, né. Fora isso, quando o bebê chega também, esses tubérculos, essas glândulas sebáceas, elas exalam cheiro, né, e esse cheiro
causa apetite no bebê. Então é muito importante quando esse bebê chega em casa, principalmente aqueles bebês mais preguiçosos, que também sonolentos, a gente ter bastante esse bebê contato, né? Contato pele a pele com a mãe, né? Para que possa causar realmente essa sensação, essa vontade de mamar no bebê, né? Então, esse cheiro que a mãe exala causa apetite no bebê. Então, é muito importante que a mãe tenha muito contato. Gostaria de agradecer, oi Elisa, por estar nos assistindo. Gostaria também de falar para vocês que assim que o bebê nasce, esses tubérculos de Montgomery que eu comentei, que ficam em volta da areola, né? Eles também têm como se fosse uma conexão com esse bebê. Então, quando o bebê vem para mamar ao seio e ele tem alguma bactéria em volta do mamilo, né? Tem alguma bactéria na boca, ele em contato com o mamilo da mãe, a mãe consegue produzir o anticorpo para aquela bactéria, né? Então é muito importante a amamentação por conta dos anticorpos que a mãe produz, que você não vai encontrar em outro lugar nenhum. A primeira vacina do bebê é o colostro, né? Que a gente começa a produzir, a maioria das mulheres, a partir de 20 semanas de gestação, né? E depois disso, quando o bebê nasce, né? Essa mãe produz uma quantidade maior e vai produzir o colostro durante de 3 a 5 dias mais ou menos. E aí começa a vir um leite misturado com colostro e após isso vai vir o leite maduro, que nós chamamos, né? Que é o leite que a mãe vai produzir durante todo o processo de amamentação, tá? Olá, Milane, obrigada, querida. Gostaria de dizer a vocês que fiquem à vontade, eu tô falando aqui um pouquinho sobre cada coisa, mas fiquem à vontade se vocês quiserem fazer perguntas, tá legal? Outra coisa que eu gostaria de dizer também, é muito importante quando esse bebezinho chega, assim que ele nasceu, que ele esteja em contato com essa mãe na primeira hora de vida, né? O bebê ele nasce com um poder de sucção muito forte, né? E ele vai perdendo isso ao longo das horas, né? E por conta disso, nós devemos colocar esse bebê ao seio e possibilitar que ele mame naquela primeira hora de vida, né? E é muito importante saber que esse bebê não nasce sabendo mamar. Esse bebê ele nasce sabendo sugar, né? Como ele vai vir ao seio, como ele vai mamar, quem vai dizer isso é a mãe, né? A mãe que vai ensinar para o bebê como é que mama. Então, como a mãe também vai estar aprendendo esse processo, é muito legal que a mãe se prepare durante a gestação, né? Como colocar, né, esse bebê ao seio. Olá, Gabi, tudo bem? A Gabi está perguntando pra gente, é muito importante essa pergunta. Como prevenir as terríveis rachaduras? Então, Gabi, o mais importante é durante a gestação a gente não passar nada no seio, nem hidratante, nem esfoliante, nem bucha, nem nada disso que a gente ouve dizer por aí. Não precisa tomar sol, como muitas pessoas falam, né? Durante a gestação a gente preserva essa areola, na verdade, né? E durante a gestação a gente preserva, se for possível não passar nem sabonete, é só lavar com água mesmo, né? Para que nós possamos preservar ela mesmo. E quando o bebê nasce, né? Quando o bebê nasce, a gente realmente colocar esse bebê na primeira hora de vida para mamar, né? Ao longo das horas, a gente disponibilizar esse seio para o bebê estar mamando, porém, a gente posicionar o bebê adequadamente, né? Existem as posições de amamentar, mais tradicional, que todas conhecem, dá licença, colocar o bebê, né? Barriga com barriga, sempre, né? O bebezinho apoiado no seu antebraço, não sei se dá para visualizar bem, dá licença. Apoiado no seu antebraço, né? E aí a gente vai posicionar o seio ao bebê, certo?
Essa é a posição tradicional. O que a gente vai fazer? Vai fazer tesoura, vai enfiar essa mama na boca do bebê? Não. A gente vai posicionar esse bebê para amamentar, mostrar para ele onde está esse seio, né? E ele vai abocanhar. E a gente vai deixar ele abocanhar, quanto mais aberta tiver a boquinha do bebê, melhor. A boca de peixinho, como a gente fala. Mas não é a peixinha, é um peixão, né? Depois eu posso até postar aqui para vocês uma foto que tem bem legal, que é a pega correta do bebê. Na pega correta do bebê, o bebê vai ficar com a boca bem aberta, um bocão, os lábios virados para fora. A língua, se você puxar um pouquinho o lábio, você vai perceber que a língua encosta no lábio inferior, né? Ela tem que estar lá embaixo para ela estar ordenhando o leite. Esse bebê bem posicionado, bem grudadinho com a mãe, né? E aí, você vai reparar também que o queixinho do bebê também tem que estar encostado ao seio. O nariz livre e o queixinho encostado, tá? Essa é a maneira mais eficaz de se evitar a rachadura. Porque o que faz rachar o seio da mulher é o mau posicionamento do bebê ao seio. Então, se o bebê vem posicionado corretamente, você consegue arrumar, aí você consegue resolver quanto a isso, tá legal? Dá licença, deixa eu só ver mais perguntas. A Jaine está perguntando, eu tenho medo de não ter leite e das fissuras nos seios. É Jaiane, desculpa, Jaiane. Esse mito, isso é um mito, tá? Não ter leite. Todas as mulheres produzem leite. A gente ouve falar muito hoje em dia de falta de leite por conta de muita entrada de complemento artificial, né, na alimentação dos bebês. Porém, existem N motivos para que isso aconteça de uma forma gigantesca hoje em dia. Porém, a falta de leite, ela é mito, né? É fictício, vamos dizer assim. Na verdade, o que pode acontecer é essa mãe, infelizmente, ter má informação, né? O que eu costumo atender muito no domicílio, principalmente, logo após o parto, eu chego na casa dessa mãe, quase que 70% das mães já estão com complemento, vindos da maternidade, muitas delas com mamadeira já, né? E aí, para essa mãe conseguir ter uma autoconfiança de tirar esse leite, de deixar esse bebê só no peito, desse bebê conseguir ganhar peso tranquilamente, ela precisa de um acompanhamento muito pontual, né? E muita força de vontade, muita convicção. Por isso que é bom a gente se preparar muito antes na gestação, né? Para ter essas informações, para não na primeira dúvida a gente recair para o leite artificial, né? Então, o mais importante é a informação, né? Então, não existe mulher que não tenha leite, existe mulher com informação inadequada, né? Se a mulher está produzindo pouco leite por algum motivo, vamos dizer, esse bebê ele veio com complemento da maternidade, então ele está no peito e na mamadeira, vamos dizer assim. E essa mulher quer deixar ele só no peito. Então, o que ela vai fazer? Ela vai deixar esse bebê sugar. Quanto mais ele sugar, mais ela vai produzir leite, né? Então, a gente ouve muito falar de falta de leite por conta de choro de bebê também, né? Só que o bebê, ele não chora só por fome, né? Ele chora porque ele quer carinho, porque ele quer atenção, porque ele quer aconchego, ele quer estar grudado a essa mãe. Então, existem N motivos, né? Jaiane, já que você tem esse medo, tem essa preocupação, procure se informar bastante durante a gestação, talvez já ter uma consulta com uma consultora de aleitamento para você se informar como fazer, tenha em mãos esse contato para assim que esse bebê nascer você já ter esse atendimento. Existem muitas mães me procurando para fazer esse atendimento já na maternidade, então o bebê nasceu, eu já vou até a maternidade para orientar essa mãe quanto à amamentação, né? Quanto antes você receber esse atendimento, melhor porque você não chega. Às vezes eu vou atender uma mãe, ela já tá com uma fissura com o peito abrindo praticamente. Então ela passou 10 dias amamentando, morrendo de dor. Então não deixar chegar nesse extremo, né?
tá certo? Quanto às fissuras, eu falei um pouquinho anteriormente, não sei se você conseguiu acompanhar. Eu espero que sim, tá bom? Muito obrigada. Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Ana Lívia tá perguntando se é no seio ou no bico. Eu não entendi a sua pergunta. Se você puder ser mais explícita com a pergunta, é a pergunta de cima que você está falando? Sobre a fissura, é isso? Ou você perguntou se não deve preparar o seio, é isso? Você perguntou se é no seio ou no bico. Na verdade, no seio em si, você até pode passar sabonete, hidratante, esfoliante, o que você quiser, mas na areola, nada, tá? A Milene tá falando aqui. No início, se doía quando o Arthur pegava meu seio, eu tirava com o dedinho para ele pegar novamente. Às vezes tirava de ele 8 a 9 vezes até a pega correta. Meu seio ficou muito dolorido na primeira. Seu seio ficou muito dolorido. Então, Milene, na verdade, assim, quando eu vou aconselhar uma mãe, eu não aconselho esse pega, tira, tira, põe, como você fazia, tá? Eu sempre aconselho arrumar a pega do bebê. Muitas vezes o bebê pega incorretamente, pega com aquela boquinha mais fechadinha. Eu ensino algumas técnicas para esse bebê abrir mais a boca, né? Uma delas é você passar o mamilo no nariz do bebê, ele tende a procurar para cima e procurando ele abre mais a boca, né? Então ele abrindo mais a boca corretamente, mas muitas vezes ele vai pegar ainda com o lábio viradinho para dentro, que também acaba dificultando a pega correta. Aí você vai com a mãozinha e ajeita esse lábio do bebê viradinho para fora. Isso tende a melhorar 100% a pega, tá? Então eu não sou a favor de ficar nesse põe, tira, até porque o bebê vai ficando muito estressado e chega uma hora que ele não quer mais nem pegar o peito, né? A Elisa tá perguntando, Ana, a Elis fica muito impaciente no seio direito, ela não gosta de mamar nesse seio. Já tentei inúmeras posições para ela esvaziar bem ele. Isso afeta na ingestão de leite posterior? Só um minutinho, Elisa. Eu não consigo ver a outra pergunta que você fez. Eu vou te responder essa, depois você faz a outra, tá? Quanto a ela ficar impaciente em um dos seios, talvez você pode tentar outras posições. É fato que 90% das mulheres produzem mais leite num seio do que no outro, tá? Começa a observar também se de repente a hora que você coloca ela nesse seio que ela não gosta tanto, se não é a hora que ela tá mais sonolenta, que ela fica mais irritada, ou ao contrário. Então, por exemplo, o bebê, às vezes, quando ele tá muito sonolento, de duas uma, ou ele quer muito leite para ele adormecer rápido, ou ele quer aquilo que o pessoal fala, ficar chupetando o peito para dormir, né? Então ele não gosta que saia um fluxo muito intenso e aí ele fica bravo, né? Então procura observar em que momentos que ela fica irritada com esse seio. São todos os momentos, todas as vezes que você coloca ela. Se for em todos os momentos, tenta alternar a posição, porque às vezes a posição para ela que não tá legal, não tá confortável. Mas eu vou adiantar que em um dos seios a gente sempre acaba produzindo um pouco mais, então talvez seja isso que ela estranha. E a segunda coisa é que eles têm mesmo uma preferência, tá? Sempre vai ter uma preferência. Mas essa preferência também pode mudar ao longo da vida, então muitas vezes eles querem um peito no começo, no outro eles querem outro, e às vezes nas fases eles vão mudando, tá? Então você me faz essa segunda pergunta que você fez, que eu não tô conseguindo ler a continuação, tá, Elisa? A Ana Lívia está perguntando se não pode passar creme no seio todo ou só no bico, que não. Não é só no bico, tá? É na areola toda, tá? Ó. Em toda essa parte aqui, na parte escura do seio, né? Então, no seio em si, você pode passar creme, pode passar
esfoliante, o que você quiser. Somente na areola que a gente não deve passar nada, tá? Certo, Lívia? Bom, por enquanto eu vou ficar aguardando mais perguntas. A gente vai desenrolando um pouco mais esse assunto. Quanto à pega do bebê, que a gente comentou aqui, depois eu vou publicar uma foto aqui, que tem bem legal, que fala um pouquinho sobre a pega do bebê, mas o mais legal mesmo é você procurar ter mais informações mesmo, veja vídeo na internet, consulte uma consultora, como eu falei, veja textos, entre em grupos de Facebook que falam de amamentação, que são a favor de amamentação, né? Já vai se preparando durante a gestação para que esse processo esteja mais tranquilo. Com muita informação, às vezes já é complicado, sem informação nenhuma, então você tá com o bebezinho chorando no seu colo, desesperadamente querendo um seio, e você não sabe nem como posicioná-lo corretamente. E aí ele pega, e às vezes pega errado, e aí vai machucar, e aí com dor, você vai ter que lidar com essa dor a cada hora, a cada 30 minutos, todas as vezes que esse bebê quiser vir ao seio. Então é muito dolorido, é muito complicado. Então por isso que é bom se antecipar, né? Se fala muito, não sei se todo mundo que está assistindo aqui vai saber do que eu tô falando, mas se fala muito em plano de parto hoje em dia, né? E não se fala nada sobre plano pós-parto, né? Então tente planejar o seu pós-parto, como ele vai ser, quem que vai te auxiliar, quem que vai te ajudar, quais contatos que você pode ter em mãos para que possa facilitar a sua vida, né? Em relação à amamentação, principalmente, porque o pós-parto 90% é voltado na amamentação. Se você tem uma amamentação tranquila no pós-parto, 90% do seu pós-parto tá ótimo, tá lindo. Vamos responder a pergunta da Milane aqui. Apesar de não ser meu interesse desmamar nesse momento, gostaria de saber sua opinião sobre o desmame noturno e desmame geral. Então, Milane, funciona da seguinte forma. Eu trabalho com desmame também, com o nome desmame gentil, que a gente chama, né? Que é gentil porque a gente respeita o tempo do bebê, respeita as falas que ele está dizendo, mesmo que seja corporal pra gente, né? Porque como eles são pequenos. A partir dos 6 meses, a gente pode pensar em algo como uma desassociação do seio ao sono, né? Porque a maioria dos bebezinhos, eles mamam e dormem, e muitas vezes só dormem mamando, né? Então, a gente pode começar a pensar numa desassociação do seio ao sono, né? E tende a melhorar um pouquinho o sono do bebê, né? Porque o bebê, ele faz associações. Então, se ele dorme mamando, ele tende a acordar procurando aquilo que ele adormeceu, né? Então, se ele adormeceu sugando, ele vai procurar aquilo que ele estava sugando novamente. A partir de 1 ano, em torno de 1 ano, nós podemos começar a pensar em desmame gentil noturno, né? Então, às vezes as mães que trabalham, ou mesmo as que não trabalham, mas que a gente trabalha muito em casa, né? Tá sempre cansada por conta desses bebês que acordam muito à noite, a gente pode pensar num desmame noturno gradual e gentil, né? Então, não é nada abrupto, não é nada que vá causar nenhum trauma ao bebê, por isso que eu indico até a partir de 1 ano, porque até 1 ano o principal alimento é o leite materno, então o ideal é que esse bebê tome o máximo possível em livre demanda, né? Eu sei que tem muitas mães que voltam a trabalhar, então já precisam privar esse bebê de algumas horas de amamentação, então durante a noite que ele fique livre para poder mamar. E após 1 ano a gente consegue entrar com esse desmame noturno gentil, né? E o desmame total eu recomendo pelo menos próximo ou a partir de 2 anos, né? Que é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Lembrando que até 1 ano o principal alimento é o leite materno. E de 1 ano a 2 anos, quando a gente amamenta um bebê, a gente mantém esse bebê suprido de 70% dos nutrientes que ele precisa, né? E esse bebê ele é considerado padrão ouro na vida adulta, então pela Organização Mundial da Saúde. Então a gente não pensa nesse bebê só agora, a gente pensa lá na frente também. Então é bem importante esse bebê mamar até os 2 anos. Vou responder a Maíra.
O meu bebê só pega um dos seios quando ele dorme. Eu tento dar o outro. Ele mama bem pouco e um dos meus seios está maior do que o outro. Então decidi experimentar o leite. Eu não consigo terminar de ler a sua pergunta por ela ser muito grande, Maíra. Se você puder continuar, você está falando eu decidi experimentar o leite não continuou. Em relação ao bebê pegar um dos seios, Maíra, é muito comum, tem muitos bebês que fazem isso. Eu gostaria de saber a idade do seu bebê para ver se dá tempo de a gente reverter isso, se você quiser. Posso te dar alguns conselhos aqui. Mas existem muitos bebês que mamam só um seio e tudo bem. Ele não vai perder nutrientes por conta disso, tá? Então não tem problema amamentar com um só. E essa diferença de seio, né, de ter um seio maior que o outro por conta da amamentação, ele vai durar enquanto você amamentar. Nós temos sempre um seio maior que o outro, todas as mulheres, né? Algumas mais visíveis, outras não. Mas a grande tendência é que depois que você pare de amamentar, esse seio volte ao normal, tá? Como é possível uma mãe que já está no leite da lata voltar a amamentar? A Jaiane está perguntando. Então, depende de quanto tempo faz que esse bebê está mamando só o leite artificial. Eu precisava saber de algumas questões aí. Quanto tempo tem esse bebê, né? Se esse bebê ainda mama no seio ou não mama nada no seio. Se ele não mama nada, quanto tempo faz que ele não mama nada, né? Eu acho que são algumas questões aí. Mas a grande maioria das mães, por exemplo, se ela tá num aleitamento misto, né? Um pouco de peito, um pouco de mamadeira. A primeira coisa que eu vou orientar é que essa mãe tire essa mamadeira, né? Porque o problema não é só o leite artificial para amamentação, mas principalmente a mamadeira, né? Então, se essa mãe tá dando mamadeira e dando seio, a primeira coisa é tirar a mamadeira. A gente pode continuar ofertando esse leite artificial para esse bebê, né? Se ele precisa, se é necessário, até que essa mãe também tenha uma produção legal para continuar só no leite materno. E aí a gente vai oferecer esse leite artificial de outras formas, né? Aí depende do que essa mãe procura. Se essa mãe está procurando aumentar a produção de leite, o que é mais indicado hoje é relactação, né? A gente coloca o leite artificial numa sondinha no cantinho da boca do bebê, uma sondinha bem pequenininha, e esse bebê, enquanto ele suga o seio, ele vai sugar também esse leite artificial, né? E aí, com o passar dos dias, com o passar do tempo, a gente vai reduzindo cada vez mais esse leite artificial e esse bebê vai sugando, sugando, sugando. Quanto mais ele suga, mais essa mãe produz leite materno, né? Então, juntamente, ele tá tirando o leite artificial mais o leite materno desse seio. Então, ele continua ganhando peso, fazendo tudo o que ele precisa fazer, né? E principalmente sugando esse seio. Então, é importante que esse bebê entenda que ele só vai sugar é só no seio. Por isso que é importante a gente extinguir a mamadeira, principalmente. A Maíra tá perguntando, eu decidi experimentar o leite do seio, que ele não pega. Eu senti que ele é mais grosso e meio salgado. E o que ele pega é fino e docinho. É normal isso? Então, depende muito. Você experimentou uma vez, mais de uma vez, né? A gente precisa ter um parâmetro maior, vamos dizer assim, porque o leite materno ele é produzido igual nos dois seios, isso é fato. Porém, se esse leite, vamos dizer que esse leite fica muito tempo parado ali, ele acho que vai tomando um sabor diferente, né? Assim como se você... Um exemplo, não é que seja dessa forma, mas se você tiver 2 copos de leite fora da geladeira, na temperatura ambiente, né? Então, um copo de leite vai ficar ali 1 hora e você vai tomar, e o que vai ficar ali 4, 5 horas você vai tomar e vai ter um sabor diferente, porque ele começa a azedar, vamos dizer assim. Não que seu leite esteja azedo, tá? Não é isso. É só uma forma de fazer uma demonstração para você. Então, talvez experimentar em outros períodos, né? Mas se for o caso, você até talvez ordenhar um pouco desse leite, tirar um pouco daquele leite parado ali e aí experimentar novamente para ver se muda o sabor, né? Porque normalmente o nosso leite materno, o sabor dele é adocicado, né? E
E é muito incomum, né? Na verdade, assim, de acordo com a alimentação, vai alterando o sabor do leite também. Mas se você processa um leite num peito de um sabor, o mesmo sabor vai ser naquele outro, tá? Então, espero ter explicado a sua dúvida aí. O sabor geralmente é adocicado, mas pode mudar um pouquinho de acordo com o que a mãe se alimenta, né? Inclusive cor, né? Tonalidade mesmo, tá bom? Que mais são as dúvidas das mães? Deixa eu ver aqui. Acho que essa era a última. Vamos continuando então. Então, a gente estava falando um pouquinho sobre desmame, né? Que é um assunto bem polêmico, na verdade. É até estranho falar sobre uma consultora de aleitamento falando sobre desmame. Mas quando se fala em amamentação, se fala em desmame também, né? O importante é que esse desmame ele ocorra de forma gradual, respeitosa, né? Respeito com o bebê, respeito com a mãe. Como eu vi outro dia um pediatra falar numa palestra que eu achei fantástico, não existe amamentação, porque a amamentação é vínculo, a amamentação é cuidado, a amamentação é doação. Então não existe amamentação que seja benéfica para aquele bebê se a mãe não sente prazer em amamentar. Eu sei que no começo, né, com fissuras e tudo mais, e todo aquele monte de novidades na vida da mãe, muitas vezes a gente não consegue enxergar aquele prazer na amamentação, né? Mas a gente tá falando de desmame, né? De algo que vai acontecer um pouquinho mais lá na frente. Então, quando uma mãe não sente mais prazer em algum momento de amamentar, eu acho que tá na hora de se olhar, né? Olhar para si, se perguntar o que a gente pode fazer para melhorar. Eu escuto muito, principalmente, eu sou mediadora de um grupo que chama-se Desmame Gentil, né? E lá naquele grupo, inclusive em outros que eu participo de desmame, a gente ouve muito as mães relatando que ela quer fazer o desmame integral do bebê, porém é porque ela não aguenta mais amamentar à noite, ela tá muito cansada, ela não aguenta mais. Ou a segunda reclamação é: eu vou desmamar porque meu bebê não come, né? Então isso é um equívoco muito grande, né? Desmamar um bebê completamente porque você está exausta é a hora de se olhar de repente e ver por que eu estou exausta. É pelas noites mal dormidas, é porque esse bebê só fica comigo 24 horas por dia e eu não tenho ajuda, né? Então acho que é um olhar mesmo. Quem sabe um desmame gentil não resolve para essa mãe, né? A Juliana tá falando aqui que a filha dela desmamou faz 2 meses, tinha 3 anos e 4 meses e foi natural. Ela optou por não mamar mais, nem precisou negociar, porém ainda tem o leite. Quanto tempo vai durar? Gil, depende muito, viu? Você está bem resolvida com toda essa situação, né? Porque o nosso psicológico que manda no nosso organismo completamente, né? Esse leite pode secar de uma hora para outra, quando você se sente bem resolvida com tudo isso, assim como ele pode também durar por muito mais tempo, mas porque você também tá sempre em contato, vamos dizer assim, com uma ocitocina, né? E aí essa ocitocina tá sempre gerando algo no seu organismo que favorece a produção de leite, tá? A Jaiane está comentando que a transmissão está um pouco ruim. Eu gostaria que vocês me informassem se de todo mundo tá, ou se é só da internet dela que ela tá comentando comigo. Se vocês puderem me dar um joinha, se tá legal a transmissão. Obrigada, Milane. Elise também, dá um joinha, tá legal a transmissão aí? Ela tá me enchendo de coração. Então é isso, Gil. Dá uma conversada consigo mesmo, né?
para ver esse processo. Geralmente, quando a mãe desmama naturalmente, com esse tempo de idade do bebê, como aconteceu com você, que não é nem um bebê mais, é uma criança, né, já, geralmente esse processo de acabar o leite, ele é bem tranquilo e bem rápido, tá? Mas antes de pensar nesse processo de acabar mesmo, é aquilo que eu tô te falando de tentar pensar, tipo, não existe ainda uma sensação assim, nossa, e agora? Como que eu vou construir essa amamentação que se perdeu, né? Porque quando a gente pensa em desmame, a gente pensa nisso também. Às vezes eu tive tanta dificuldade para amamentar, eu passei tantos anos da minha vida amamentando, e aí como que eu faço? Como que eu faço para continuar, né, com esse contato, essa ligação, essa conexão sem amamentação, né? Então é um trabalho realmente que a gente precisa trabalhar com o nosso filho, né? Principalmente quando temos bebês que são amamentados muito mais velhos, né? Às vezes se torna cômodo pra gente também ter essa conexão só enquanto amamentação. E aí automaticamente a gente acaba não criando outras conexões, né? Então é bem importante. A Juliana tá falando, a ocitocina aqui é grande, mas estou muito feliz por ter sido um desmame totalmente natural. Foi um alívio. É muito legal, né, Gil? Eu espero que você faça um relato pra gente, viu? Que vai ser muito legal publicar no blog da Realize sobre desmame natural. Não é fácil amamentar bebê grande, não só por conta da dor, o que muitas vezes pode surgir. Um bebê maior, muitas vezes tem muitos dentes, enfim, e pode causar alguns incômodos, né? Eu, por exemplo, que amamento um filho de 2 anos e 7 meses, às vezes eu sinto alguns incômodos quando ele começa a adormecer com o meu peito na boca. Mas aí a gente entrou num acordo que ele não dorme mais mamando, né? Então, resolvemos o nosso problema e podemos prosseguir, né? A Elise tá falando aqui que o leite dela demorou 4 meses para secar. Mas se vivenciam momentos ocitocinados, volta a produzir leite. Tá vendo? Mas nada em abundância. A Milene perguntando, Ana, e sobre as mordidas do bebê? Os dentinhos estão aparecendo e ele já começou a puxar. Tenho conversado com ele e digo que se fizer novamente eu guardo mamar. Ele ri. É o seguinte, Milene, os bebês que não chupam chupeta e não mamam mamadeira, que eu acho que é o caso do seu, a gente pode descartar a confusão de bicos, tá? Mas a primeira coisa que eu pergunto para uma mãe quando ela fala que o bebê dela está mordendo é se o bebê está chupando chupeta ou mamando mamadeira. Ou até aqueles copinhos de bico de silicone, tá? Porque aquilo é uma mamadeira disfarçada, vamos dizer assim. Então, se o bebê não tá tomando nenhum copinho desse, não mama mamadeira, não chupa chupeta, a gente descarta a confusão de bicos. Os outros 2 motivos que os bebês mordem, apesar de as mães acharem que é por conta do nascimento dos dentes, não é, tá? Os 2 motivos que os bebês mordem é falta de atenção na hora da amamentação e irritação de sono. Então, muitas vezes esse bebê ele tá acostumado a dormir no peito, né? A Elisa tá falando que deu uma travada aí. Alguém pode me dar um joinha que já voltou, que tá tranquilo, que tá vendo certinho? Os bebês, voltando, Milene, os bebês eles mordem por 2 motivos, ou irritação de sono ou falta de atenção na hora da amamentação. Então, muitas vezes a gente começa a dar mamar e vai pegar o celular para ver, começa a dar mamar e conversar com quem tá próximo, e os bebês eles querem exclusividade na hora da amamentação, tá? Então, é olhar realmente para esse bebê. Muitas vezes a gente vai ter que deixar o celular, o papo, a conversa para depois que esse bebê adormecer ou ele terminar de mamar, tá? Porque eles mordem para dizer, olha, eu tô aqui, você não vai olhar para mim? É bem isso.
E aí a irritação de sono é porque muitos dos bebês adormecem no seio, então ele tá muito irritado de sono, já passou do ponto de dormir, né? Era pra ter dormido há 1, 2 horas atrás e não dormiu, aí você coloca no seio e esse bebê começa a dar demonstrações que ele não quer mamar, porém ele quer dormir, né? Então, aí a ideia é você começar nesse processo a tentar fazer com que esse bebê durma de outras formas. Ou pelo menos você baixar um pouco essa adrenalina, de repente dar um banho, fazer uma massagem, algo que acalme aquele bebê, que deixe ele mais relaxado, vai num ambiente tranquilo, coloca uma musiquinha que ele está acostumado e que relaxa. E aí você vai amamentar para esse bebê realmente adormecer. Porque esses são os 2 motivos de mordidas, tá? Irritação de sono e falta de atenção da mãe na hora da amamentação. A Jana tá perguntando aqui, tenho dúvidas sobre o desmame noturno. O meu vai fazer 1 ano e 8 meses e acorda de 1 a 3 vezes por noite. Então, Jana, a gente já falou um pouquinho aqui, não sei se você conseguiu acompanhar. O seu bebê está numa idade boa de fazer desmame gentil ou noturno, se você quiser, né? Quando eu vou atender alguma mãe para fazer desmame, é uma consultoria mesmo. Por quê? Porque existe algumas técnicas, existem alguns jeitos. Eu participei de muitos cursos, muitas palestras para poder entender um pouco de cada coisa, para poder aplicar. Por quê? Porque existe a dinâmica familiar, né? Então, para esse desmame ser gentil, a gente precisa olhar para essa família também, né? Que hora que esse bebê dorme de dia, que hora que esse bebê dorme de noite, que hora que ele vai encontrar o pai, que geralmente trabalha fora, ou a mãe que trabalha fora, né? Como que a gente vai fazer para suprir essa falta, de repente, dos pais que trabalham, né? Principalmente da mãe que é vinculada à amamentação, né? Então a gente tem que ter um olhar diferenciado. Esse pai vai conseguir auxiliar no acalento desse bebê na madrugada, ou essa mãe prefere fazer sozinha. É possível fazer sozinha, eu já atendi mães solteiras, né? Que são mães solos, que conseguiram desmamar durante a noite. E é possível, porém com a ajuda do pai é muito mais fácil, né? Ou ajuda de alguém que more junto, que esteja ali em contato com o bebê, mas que tenha alguma conexão também com esse bebê, né? Tem que saber se esse bebê faz cama compartilhada, se ele não faz, né? Tudo isso envolve várias questões aí pra gente realmente conseguir. Mas é possível. As 3 primeiras noites são as mais difíceis, né? Que o bebê, ele reluta um pouco quanto a isso. A ideia não é deixar esse bebê chorando loucamente, tá? E aí depois disso a gente começa a entrar com o desmame... o desmame mesmo, né, aos poucos, né, nas primeiras noites ele nem é total, e depois a gente consegue entrar com total. Geralmente com 2 semanas assim, esse bebê já tende a dormir muito melhor, se não a noite inteira. Mas cabe lembrar sempre que os bebês, eles mesmo não mamando, tá? Eles muitas vezes acordam ainda durante a noite, acordam porque estão com sede, acordam porque estão com calor ou com frio, acordam porque tiveram algum pesadelo, tá? Então, esporadicamente, né? Vão passar várias noites dormindo a noite inteira e uma noite vai acordar. Vai ter noite que vai estar resfriado, vai acordar 2, 3 vezes e é criança, tá? Então, não ter essa ilusão de que esse bebê não vai desmamar, ele não vai acordar nunca mais, não é isso. Mas a gente vai ensiná-lo, né? O mais importante é isso, ensiná-lo a adormecer de outra forma e ensiná-lo que ele pode ter horário para fazer certas coisas e vai ter horário para mamar daí, certo? Espero ter respondido legal para você, Jana. A Juliana... obrigada, Ju. Tá falando que eu dei várias dicas para o desmame e que ele só aconteceu e foi natural quando ela parou de se culpar por querer desmamar. Muito legal isso que você tá falando, Gil. E é aquilo que eu tô falando, né? Que eu tava falando aqui. Sobre você, quando tem um bebê maior, é criar um vínculo, né? Criar outros tipos de vínculo com esse bebê, né?
para que ele entenda que a mãe não é só peito mais, né? Que a mãe também é brincadeira, que a mãe também é colo, é carinho, é aconchego, é cheiro, é beijo, né? Entender isso, muito legal o seu comentário. A Juliana tá falando, nas férias nós vamos começar o desmame total. A Juliana tá com a Luísa, que já fez 2 anos, e tá querendo desmamar, né, Ju? É muito importante, Ju, você já começar, então, a observar quais são os motivos que fazem ela pedir mais mamar, né? Então, ela pede quando ela tá entediada, ela pede quando ela tá chateada, quando ela cai, quando ela chora, e começar desde já um processo de começar a suprir essas necessidades dela com outra coisa que não seja amamentação. Deixa a amamentação em último caso, né? Uma coisa muito importante quando a mãe quer desmamar total não oferecer o peito em momento algum, né? Então, às vezes a gente fica, nossa, faz 12 horas que ela não mama, ai, acho que eu vou dar, né, um pouquinho, né? Então, não oferecer. Se você pretende desmamar, não oferecer o peito em momento algum, nem que seja caiu, machucou, eu vou trazer pro peito, que a gente costuma fazer isso, mas não oferecer. E não negar também. Então, só dar se o bebê pedir. Então, a gente pode tentar negociações, trocas em alguns momentos, mas se a gente vê que não tem jeito, que o bebê quer peito mesmo, dar o peito, né? E aí, o processo de desmame, para ele ser natural, ele ser gradual, ele tem que começar, né, em algum momento. Então, a mãe começar pelo mais difícil. Então, onde que ela se incomoda mais em amamentar? É de noite, é de dia? Então, se você se incomoda mais de amamentar à noite, então vamos tirar o mamar da noite, né? Que acho que é o que você já está fazendo. E aí, de repente, se ela mama de manhã e à noite, que é os horários que você está com ela, então qual que me incomoda mais desses dois? Aí a gente já vai começando a tirar um, pra gente tentar ir diminuindo aos poucos, né? Se ela mama 10 vezes por dia, mês que vem ou semana que vem ela tá mamando 8, depois na outra 7, na outra 6, e assim a gente vai fazendo. Isso é um desmame respeitoso, né? A gente começar a introduzir outras formas de olhar para isso, que eles às vezes consequentemente já respondem com esse desmame, né? A Jana tá falando, sim, aqui estamos fazendo cama compartilhada. Achei que por esse motivo será mais difícil. É engano seu, viu, Jana? Na verdade, hoje em dia a grande maioria das mães fazem cama compartilhada, pelo menos no começo, né? Mas existe um número muito grande de pessoas que fazem cama compartilhada com seus filhos. Eu tenho um exemplo em casa de que eu fazia cama compartilhada, nós fizemos o desmame noturno com 1 ano e 3 meses, foi um super sucesso, deu super certo. E na verdade, nas teorias que eu costumo estudar e tudo, Carlos Gonzalez fala um pouco sobre isso, que na verdade a gente não deve tirar o desmame noturno e mais a cama compartilhada, né? A gente tem que tirar uma coisa de cada vez, senão a gente causa muita insegurança a esse bebê. Então, uma coisa de cada vez, uma coisa em cada processo. Então, se dormir junto pra você tá ok, vamos só tirar o mamar, né? Agora, se a cama compartilhada tá te incomodando mais do que a amamentação, então você tira primeiro a cama e depois parte pro desmame, né? Mas não é empecilho a amamentação, o desmame com a cama compartilhada. Você pode continuar fazendo cama compartilhada até os 18 anos, se você quiser, tá bom? Deixa eu ver aqui. Estamos chegando quase ao fim aqui, gente. Queria saber se vocês querem saber mais alguma coisa. Se tem mais alguma dúvida em relação à amamentação, gestação, preparação do seio, amamentação de recém-nascido, como eu tinha comentado no meu post, amamentação quando vem a introdução alimentar, como ela deve acontecer. Eu estava falando aqui sobre um dos motivos, né, de desmame. As mães relatam bastante que elas querem desmamar por conta do bebê não comer nada, né? E isso é um grande equívoco. Primeiro porque até 1 ano o leite materno é o principal alimento. Eu sei que é muito frustrante para a mãe fazer uma preparação. Eu tenho uma mãe aqui do grupo Realize que ela falou que ela fez
um workshop lá super caro em São Paulo para introdução alimentar, e a filha dela até perto de 1 ano não comia nada, nada, mas mamava no peito, o que deixava ela mais tranquila. Então é isso, gente. A amamentação no primeiro ano de vida, ele é o principal alimento. A partir dos 6 meses, a amamentação deve ser exclusiva até os 6 meses, só amamentação, mais nada, nem água, nem chá, nem nada, o bebê precisa. Até por conta da maturação do intestino do bebê, né, para alimentação. É muito importante a mãe prestar atenção nos sinais de prontidão da alimentação, né? E aí, quando esse bebê começa a se alimentar, a gente está mostrando para esse bebê que existem coisas sólidas, que não é só líquido, que esse bebê consegue perceber textura de outros alimentos, não só com a mão, mas com a boca, com a língua. É muito importante para a dentição correta do bebê que ele mastigue, né? Então, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas é muito importante que esse bebê coma pedaços mesmo, né? Então, às vezes a gente fala, eu já ouvi muita mãe falar, ele não come nada, mas a hora que eu vou ver, sai algumas coisinhas no cocô. Então, é realmente isso, né? Às vezes o bebê não come muito pro nosso ponto de vista, mas o que é necessário para ele tá comendo. Os bebês amamentados, eles não precisam, né, se preocupar com a alimentação, porque eles mesmo vão como que fala? Eles mesmo têm a sensação de saciedade, né? Então a gente deixa livre para eles e eles decidem, né? Vou responder mais uma pergunta aqui. A Vera tá falando: minha bebê está com 18 dias, ela é muito sonolenta. Sofro para acordá-la, ela mama bem, mas tenho dúvidas no horário de uma mamada para outra. Então, Vera, eu como consultora, eu aconselho, a partir dos 18 dias, já que a sua bebê tá, deixar mais à vontade esse bebê, viu? No máximo, assim, durante o dia a gente acordar aí de cada 3 horas, assim, né? Durante a noite você deixa esticar mais e durante o dia a cada 3 horas. Ela não toma leite artificial, ela só mama no peito, né, Vera? Se ela mama só no peito, é bem possível que ela esteja bem saciada, né? O que vai ser um indicativo para você, vamos dizer assim, é o xixi e o cocô do bebê. Então, se o bebê tá fazendo xixi, você vai trocando as fraldas de 5 a 6 fraldas por dia, com bastantinho xixi. O cocô também, apesar de que leite materno exclusivo pode ficar até 10 dias sem fazer cocô, normalmente bebezinhos recém-nascidos, eles fazem vários cocôs ao dia, né? Pelo menos um, mas geralmente vários, né? Então, esse vai ser o seu indicativo de alimentação mesmo, se está sendo adequada. A cor do cocô também é um indício, né? Então, se o cocô tá saindo meio amarelinho para mostarda, é um indício legal de que esse bebê tá tomando leite anterior e leite posterior, né? Que é o leite que sacia, que engorda, né? Você manter bastante esse bebê ao colo, como eu falei aqui no começo, de preferência pele a pele, bem perto ao seio, assim também ajuda esse bebê a acordar, a estimular, né, o cheiro do leite, né? Como eu falei, as glândulas sebáceas que nós temos na areola, ela exala um cheiro e isso causa um apetite no bebê, então é legal para poder acordar, né, o bebê. E é isso, então, você deixar esse bebê mais à vontade um pouco a partir desses dias que ele tá, mas tá atenta a esses sinais, né? A xixi, a cocô, a cor do cocô, e é isso, deixar esse bebê mais em contato com você, se precisar tá despindo um pouquinho esse bebê para acordar, mas agora o bebê vai pegando um ritmo mesmo, né? E que bom que ele tá dormindo bem. Também é um sinal de que tá tudo bem, né? Geralmente os bebês que não dormem muito bem, que a mãe fica preocupada, né? Será que tá sustentando? Será que tá sendo suficiente, né? Boa noite, Thalita. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveite que a nossa live tá acabando daqui a pouquinho. A gente tava falando aqui um pouquinho antes, né? Sobre o quão importante é colocar esse bebê adequadamente. Eu espero que você esteja tranquila a amamentação para você, Vera, sem fissuras.
esse bebê esteja vindo tranquilo para o seio. Se você ainda não sabe, procure saber posições legais para amamentar, massagem, ordenha, muito importante saber. Todas as mães um dia vão precisar. Todas as mães que amamentam, né? Massagear bem o seio, ordenhar com a mão ou com uma bomba, mas ordenhar, né? Às vezes para deixar um pouquinho de leite, ou porque o leite está mais empedrado, o peito está mais empedrado, com nódulos. Então é legal saber fazer massagem, ordenha. Importante lembrar para as mamães dos recém-nascidos, compressas frias e quentes. Eu não indico para ninguém fazer sozinha, tá? Oi Marilena, tudo bem? Se quiser aproveitar e fazer alguma pergunta, aproveita que a nossa live está acabando, tá? Então, independente de nódulos, independente de qualquer coisa, a compressa, ela tem indicações sim, mas elas são indicações bem pontuais. Então, eu indico assim, bem raramente e geralmente quando eu estou junto na casa para poder ajudar, tá bom? A Thalita falou então, consegui amamentar meu bebê pouco tempo. Com 15 dias tive que dar complemento porque ele não ganhava peso. E como foi daí, Thalita? Você extinguiu a amamentação? Tenho redução nas mamas e ele só mamou até 8 meses, certo? E o que você gostaria de saber, Thalita? O seu bebê não mama mais, é isso? Você amamentou até os 15 dias, depois entrou com complemento e mamou até os 8 meses, certo? Então, Thalita, você está falando aqui redução mamária, né? Não sei quanto tempo faz que você fez a redução, mas muito antigamente, quando se fazia redução mamária, se mexia bastante com os alvéolos, né? Os ductos das mulheres, e por conta disso, às vezes, pode acontecer da mãe produzir menos leite mesmo. Mas eu acompanho muitas mães aqui com redução mamária e que amamentam tranquilamente, tá? O que talvez pode ter acontecido muitas vezes o bebê, quando recém-nascido, entendi, faz 12 anos, já faz um bom tempo, né, Thalita? O bebê, quando ele é recém-nascido, muitas vezes ele não mama de forma muito eficaz, né? E aí ele tira menos leite, não sei se você oferecia corretamente também, é difícil a gente falar. Então, por exemplo, hoje em dia a recomendação é um peito por mamada, né? Então, você começa e termina no mesmo seio. Se esse bebê mamou um pouquinho, você retorna esse bebê a esse mesmo seio, né? Então, entendi, Thalita. Você quer saber se no próximo bebê você vai conseguir amamentar mais. Então, a melhor coisa que você tem que fazer já durante a gestação é se informar bastante, né? E quando assim que você tiver o bebê, você ter uma orientação, um acompanhamento de uma consultora de aleitamento. Por quê? Primeiramente, porque isso já ficou na cabeça de que eu não consigo amamentar. E raramente, são raros os casos, as mães que não conseguem. Hoje eu tenho uma mãe aqui no grupo que ela fez redução mamária, teve bastante dificuldade no começo, o bebê também perdeu peso e ela optou por continuar com a amamentação, só que ela faz a relactação. Hoje a bebê dela já vai fazer 6 meses e ela faz o aleitamento misto. Então, todas as vezes ela só amamenta ao seio, porém em algumas mamadas durante o dia ela põe a sondinha de relactação junto. Então a bebê dela toma o leite materno e mais o leite artificial com a relactação. E no caso dela, ela fez redução mamária também. Mas como eu te falei, muitas vezes foi só uma falta de acompanhamento mesmo. Talvez de um pediatra que possa te auxiliar corretamente, ser a favor realmente do aleitamento materno e de preferência junto com uma consultora para também poder te ajudar. Se de repente você no começo manter só leite materno ou de repente se precisar manter o leite materno, mas te ajudar com essa parte da relactação e manter só o seio, né?
Mas é com certeza 90% de chance de você amamentar exclusivamente sim, Thalita. É difícil opinar em algo que já aconteceu, né? Eu só vou conseguir opinar se eu estiver vivenciando o caso junto com você. Não sei quanto que seu bebê perdeu de peso, de repente você já entrou com leite artificial, como eu falei aqui no começo, a mãe que entra com leite artificial, ela geralmente fica receosa de tirar esse leite depois, sabe? Parece que falta uma confiança de que você vai dar conta sozinha. Por isso que é importante talvez essa ajuda antes, né? Para que esse leite artificial nem chegue, né? Então é uma caminhada, Thalita, mas é muito possível, tá bom? Espero poder ter te ajudado. A Maria Helena está perguntando a partir de quanto tempo posso tirar leite, porque eu tenho um peito que às vezes vaza leite. Desde o primeiro dia, tá, Maria. Você consegue tirar e os bebezinhos vão ficar muito felizes lá do banco de leite se você conseguir doar. No banco de leite, para quem quiser, é só você entrar em contato, eles mandam uma pessoa na sua casa para retirar, eles trazem os vidros, tudo. Inclusive dão boas informações em respeito de amamentação também. Então, para quem quiser doar leite, é desde o primeiro dia de vida. Existem muitos bebezinhos que precisam e nosso banco de leite está sempre em falta de leite, tá, gente? Obrigada pela confiança, Thalita. Com certeza vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Eu vou encerrando a live por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado muitas dúvidas de todas vocês. Fica o convite aqui para que as mães que já têm bebezinhos venham para o nosso encontro às quartas-feiras, às 15 horas, no grupo de mães. Quem por acaso não tem a Realize, não curte a página da Realize ainda, curta para saber sempre dos nossos eventos, né? Se precisarem de algo mais específico, mais pontual, estou à disposição para atendê-las aqui na Realize ou a domicílio. E é isso, vamos ficando por aqui. Agradeço a participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, viu? Até mais.